entrevista coletiva após a 34ª reunião do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Vamos acompanhar ao vivo. A aterrissagem entre os enunciados e aquilo que precisa ser realizado em várias frentes. Até então, os recursos eram recursos bastante tímidos, mas eu dizia hoje pela manhã, na abertura, né, que o presidente Lula, valorizando aquilo que são os seus grandes enunciados de ter uma política que está fulcrada em 3 pilastras. A pilastra do combate à desigualdade, do fortalecimento da democracia com sustentabilidade, tendo a questão da mudança do clima e do desenvolvimento sustentável como uma política transversal em todos os setores de governo, que nós já temos aí a transição ecológica liderada pelo ministro Fernando Haddad, nós já temos várias frentes trabalhando em mais de 19 ministérios, e aqui nós estamos fazendo já parte dessa implementação, dessa transição com os meios que dispomos para fazer isso em termos dos instrumentos econômicos. O fundo vai contar agora com recursos da ordem de um pouco mais de 10 bilhões, não é, para poder investir em projetos de desenvolvimento sustentável, fazendo ali o esforço da transição energética, da transição ecológica, da bioeconomia, em várias frentes, para que o Brasil possa atender às suas metas no âmbito do Acordo de Paris. Uma das inovações que nós temos, hoje foi a reunião do Comitê Gestor do Fundo, é a diretriz de controle e participação social. Queremos sempre fazer as coisas com democracia e transparência. Então, houve uma ampliação do Conselho de 12 membros para 28 membros, com a participação agora de representantes da sociedade civil, inclusive de setores que são vulnerabilizados, como agricultores, familiares, as populações indígenas, as populações quilombolas. Temos a participação da representação dos estados e do próprio governo federal, é claro. Então, essa inovação, ela é fruto de uma compreensão de que as políticas que serão priorizadas para a utilização desses recursos, elas são deliberadas pelo Conselho. O Conselho estabelece algo mais ou menos parecido com o que nós já temos no Fundo Amazônia, quais são as linhas estratégicas para a apresentação dos projetos, e a partir daí é que nós vamos ter, não é, aquilo que são as prioridades voltadas para o atendimento de enfrentar o problema da mudança do clima e, ao mesmo tempo, combater desigualdade, trabalhar na direção de um novo ciclo de prosperidade. Poder contar com esses recursos, que, em parte, a maior parte são recursos retornáveis, uma outra parte não são retornáveis, até porque, para atender pequenas comunidades, é preciso que se tenha, não é, digamos, essa oportunidade, essa modalidade também, mas o que é importante aqui é um esforço conjunto do Ministério do Meio Ambiente, que é o responsável pelo fundo, que criou o fundo, o BNDES, que é o operador do fundo e que tem incentivado e ajudado nesse processo de ampliação dos recursos, e o Ministério da Fazenda, que está trabalhando para que a gente possa, através desses títulos públicos soberanos, fazer a captação desses 10 bilhões para que, de fato, a gente pare apenas de anunciar e comece a ter meios para implementar. E de que a gente possa sair, como eu falei pela parte da manhã, da lógica de apenas, que é fundamental, mitigar e adaptar, mas também transformar as bases econômicas, sociais e culturais do modelo de desenvolvimento vigente. Então, com essas palavras, eu abro aqui e passo para a Ana Antônios, que ela conduziu a reunião pela parte da tarde, para tecer alguns comentários, depois para o presidente Aloysio Mercadante.
Obrigada, ministra Marina. Nós tivemos uma reunião do dia inteiro hoje aqui, com quase todos os membros do comitê gestor, quase os 28 membros. Foi uma reunião muito proveitosa e tomamos algumas deliberações, como foi dito, aprovamos não só o plano anual de investimento do fundo, mas também o edital dos fundos não reembolsáveis e as novas linhas de financiamento, eu só vou nomeá-las aqui, que é de desenvolvimento urbano resiliente e sustentável, logística e transporte coletivo e mobilidade verde, transição energética, florestas nativas e recursos hídricos e serviços e inovação verde. Serão as 6 grandes linhas, logicamente com muito mais detalhe do que esses chapôs, mas acho que hoje, ministra e presidente do BNDES Mercadante, acho que a gente fez história, o Fundo Clima, com esses recursos, essa possibilidade de ter recursos de títulos soberanos, eles ficam um dos fundos talvez mais robustos para a área climática do mundo, eu diria, e não só na quantidade, mas como a ministra falou, no formato. Não existem muitos fundos públicos dessa natureza para clima que tenha uma governança com tanta diversidade e tanta participação da sociedade civil, dos municípios, dos trabalhadores, dos estados. Então, eu fico muito contente, estamos muito felizes aí com tudo que foi hoje deliberado pelo comitê gestor. Passa. Bem, antes de viajar para a reunião com o presidente Lula, o ministro da Fazenda, nós fizemos uma reunião com o ministro Fernando Haddad, né? Hoje pela manhã o secretário executivo Dário esteve participando da reunião aqui conosco. Então, de fato, estamos aqui, como disse a nossa secretária, fazendo história. Então, passo a palavra para o presidente do BNDES. Bom, boa tarde a todos, boa tarde Marina, boa tarde Tereza Campeiro, nossa diretora dessa área de sustentabilidade, projetos sociais, boa tarde Nelson Barbosa, ex-ministro, os dois, diretor de planejamento e estruturação de projetos, a Ana Toni, secretária nacional do Ministério do Meio Ambiente, e a Sandra Bonetti da CONTAG, aqui representando a sociedade civil. Nós estamos vivendo um momento que eu queria começar com a frase, que eu acho que é uma síntese muito oportuna, do secretário-geral da ONU. O planeta está fervendo. Nós tivemos o mês mais quente em uma série de 120 anos, o dia mais quente da história, e as evidências são gravíssimas, né? No Canadá você tem 140 quilômetros quadrados de área já devastada por incêndio. Inclusive aqui, o IBAMA mandou brigadas, né? Esse prédio aqui foi construído pelo Fundo Amazônia e mandou brigadas profissionais para ajudar no combate ao fogo. Tem uma frente de fogo lá de 400 quilômetros. O que aconteceu no Havaí, o que aconteceu na Grécia e o que está acontecendo hoje no Brasil. Eu vim ontem do Rio, estava 38 graus no inverno e a chance de chegar a 40 graus hoje. Então, isso tem impacto no regime hidrológico, prejuízos na agricultura gigantescos. Veja o que aconteceu com a safra da Argentina, que perdeu 18 bilhões de dólares de produção. O Rio Grande do Sul, que nós estamos lá no banco administrando as sequelas da seca, que atingiu toda a produção de grãos, a cadeia de proteína animal. Então, nós estamos diante de um gigantesco desafio, que é a gravidade da crise climática. O enfrentamento dessa crise, assim como as grandes crises, como foi a crise de 2008, a crise financeira, como foi a pandemia, precisa da parceria público-privada. O Estado tem que assumir atitude, tem que ter capacidade de inovação, de indução ao investimento privado. Nós reduzimos em 42% o desmatamento da Amazônia, né, em 7 meses de governo, que é uma conquista exemplar. Parabenizo aqui o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, a Polícia Federal, as Forças Armadas, o CNBio, todas as instituições, também apoio de muitas autoridades locais que trabalharam para ter esse resultado, e não é qualquer coisa.
enfrentando o crime organizado e tentando entregar para o planeta uma Amazônia que é 25% das florestas tropicais ainda existentes no mundo. Então, tem todas as condições de liderar entre o G20, e nós vamos assumir a presidência do G20, essa agenda do combate à crise climática, da transformação ambiental, resiliência, adaptação e transformação ecológica. Nós temos a matriz mais limpa do G20, a média é 11% de energia renovável, nós temos 45%, e a nossa matriz energética hoje é de 92% de energia renovável. Então, nós somos G1 da biodiversidade, temos 13% da água doce do planeta. Então, o Brasil tem todas as condições de liderar. Agora, o que é que nós não temos? São recursos para promover essa transformação e capacidade de investimento. E havia um compromisso que não se cumpriu, que os países ricos aportariam 100 bilhões de dólares para as metas voluntárias serem atingidas por ano. Isso não tem acontecido. Uma parte foi para enfrentar a pandemia, outra parte para reconstruir o pós-pandemia. Estados Unidos hoje tem um programa muito importante de combate à inflação de mais de 320 bilhões de dólares. A Europa tem a nova geração, mais de 800 bilhões de euros. Mas dinheiro mobilizado mesmo foi para a guerra agora da Ucrânia, 160 bilhões de dólares do Ocidente. Então, nós precisamos de instrumentos novos. O Fundo Amazônia são recursos não reembolsáveis, muito importantes para a região, esse prédio é um exemplo disso, mas insuficientes para enfrentar o tamanho do desafio. Então, nós estamos criando um segundo instrumento, que é reembolsável, é um fundo de financiamento, de crédito, mas que vai ter taxas de juros muito baixas para poder atingir os objetivos que foram aqui expressas nessas áreas prioritárias, como transição energética, cidades sustentáveis, mobilidade elétrica, indústria verde, florestas. Nós precisamos de um fundo para financiar projetos inovadores nessas áreas. E com participação da sociedade civil, que vai participar das diretrizes, acompanhar, fiscalizar. O BNDES hoje tem uma inadimplência de 0,01%. Então, o banco é extremamente prudente, será prudente e rigoroso nesses empréstimos, dentro deste mandato, mas nós temos que acelerar o processo de transformação ecológica, de sustentabilidade e de descarbonização. Então, a Fazenda anunciou que vai fazer um roadshow em Londres e em Nova York para captar esses 10 bilhões de reais. E eu termino dizendo o seguinte, e que eu acho que vai ser uma engenharia muito criativa de bônus verdes. E também podemos emitir bônus sustentáveis. Esse ano, nós já emprestamos no Fundo Clima 358 milhões de reais. E temos, para emprestar agora, nesse final de ano, 634 milhões de reais. Nós queremos chegar nesse final de ano já emprestando 1 bilhão de reais. Com essa captação do bônus verde, que tem muita liquidez internacional, e eu termino dizendo o seguinte, quando você tem metas e monitoramento, a taxa de juros internacional cai para esses títulos. Então, nós podemos emitir o título e ter uma melhora na redução dos juros se o Brasil entregar as metas de descarbonização, de desmatamento. Nós temos que vincular essas duas coisas, porque o mundo está preocupado com o greenwash. Você lança bônus verdes e depois não tem acompanhamento e monitoramento. Nós teremos no Fundo Clima. Então, nós vamos investir, nós vamos contratar 1 bilhão esse ano e vamos ter 10 bilhões para contratar a partir do final desse ano e do ano que vem. 10 bilhões e 400 milhões. É um salto extraordinário e acho que o potencial ainda é muito maior do que isso, especialmente com as diretrizes do presidente Lula e com toda a política ambiental que o Brasil está mobilizando todos os ministérios, especialmente o MMA, para a gente, e no caso do BNDES, um BNDES verde, um BNDES novo, um BNDES do futuro, um BNDES digital, que vai contribuir decisivamente para acelerar esses desembolsos. Nós vamos passar a palavra agora para vocês poderem fazer as perguntas, mas acho que é bom sempre só deixar assim, né? Porque ninguém constrói um prédio de 5, 6, 10 andares em cima de edificações que não sejam sólidas. O Ministério do Meio Ambiente
teve uma visão antecipatória, foi capaz de pensar o Fundo Amazônia, foi capaz de pensar o Fundo Clima e outros instrumentos de política de desenvolvimento sustentável. Então, nesse momento agora, nós estamos em cima dessa visão e dessa estrutura que foi pensada estrategicamente, colocando as bases, digamos assim, não é as bases, são a alavancagem, né, dessas políticas que precisam ter essa aterrissagem. Existem duas formas de você enfrentar a agenda da perda de biodiversidade, de desertificação e de mudança do clima. Um é com o pires na mão. E, quando eu falo isso, eu não falo de uma forma pejorativa, porque eu sei que os países de renda média baixa, eles não têm recursos para fazer essa transição. Mas países de renda média alta, como é o caso do Brasil, quando tem a decisão política e o compromisso ético, ele pode ter instrumentos inovadores como esses que nós estamos criando nesse momento, no contexto da transição ecológica e das grandes oportunidades que o Brasil quer fazer. Então, para países como o nosso, fazer a política do pires na mão no mundo e condicionando, como fazia o governo passado, só vamos fazer se nos pagarem, é um caminho. E tem o caminho de fazer a política com bons projetos, visando a sua implementação, captando recursos para que se possa ter uma mudança estrutural no paradigma da ideia de desenvolvimento. É como eu disse, a gente pode só adaptar, a gente pode só mitigar, mas a gente pode, sobretudo, transformar. Então, ter o BNDES, os bancos públicos brasileiros, já os bancos privados também criando esses regramentos e fazendo outros processos de recursos que podem vir para esses investimentos, como é o caso dos recursos do Banco dos BRICS, que também o presidente Lula está discutindo, tem a ver com esse contexto, e tudo que o Brasil está suscitando como possibilidade de investimento, seja na agenda da agricultura, da bioeconomia, na agenda da reindustrialização verde, em que o Brasil pode ser, como disse o presidente Lula, um grande exportador de sustentabilidade. Então, passo a palavra para que possam fazer as perguntas. Nós gostaríamos de pudéssemos tratar, não é, desse tema, porque sabemos o quanto ele é de interesse daqueles que estão ávidos por meios para poder fazer essa transição. Boa tarde a todos. Ministra Andréa Anelli, Jovem Pan. Na verdade, uma pergunta para a ministra e depois, se possível, também para o presidente do BNDES. A gente teve, né, ministra, recentemente, essa semana agora, a decisão da AGU favorável ao Ministério de Minas e Energia em relação à exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. A minha pergunta para a senhora seria, será que essa mensagem não pode passar um entendimento para o mundo externo, para o mercado exterior, que vai fazer investimento também no Fundo Clima, de que há uma contradição em relação à preservação do meio ambiente aqui no Brasil, uma vez que há guerra dentro do próprio governo em relação a esse tema? E aí uma pergunta também para o presidente do BNDES, que acabou destacando que vai haver investimento do banco no Fundo Clima. E a gente vê a tramitação de um projeto de lei no Congresso Nacional que prevê impedir que o banco tenha autonomia no sentido de oferecer recursos para países do exterior, né? A exemplo de Venezuela, outros países também. Como é que o senhor avalia esse tipo de PEC que está em tramitação no Congresso Nacional, tirando, de certa forma, a autonomia do BNDES? Obrigado. Muito rapidamente, não é que a AGU fez um movimento que implique uma contradição. A AGU fez apenas uma confirmação de uma decisão que foi colocada pelo Supremo,
que é também a confirmação daquilo que é a portaria que, em 2012, estabeleceu o mecanismo da avaliação ambiental estratégica ou da avaliação ambiental para a área sedimentar. O Supremo entende que ela não é uma condicionante, a própria portaria já dizia que não é uma condicionante para o processo de licenciamento, e a AGU só fez essa confirmação. Portanto, o mundo não pode identificar isso como uma contradição do Brasil, porque essa é uma contradição do mundo. O mundo ainda não está prescindindo das fontes fósseis de geração de energia. A discussão sobre a matriz energética, quem faz é o Conselho de Política Energética. E, como o mundo também está procurando essa transição, o que o mundo reconhece é que o Brasil é o país que reúne as melhores condições para ter uma matriz energética limpa, como é o caso que já disse aqui o presidente Aloysio Mercadante, e de que pode usar essa energia de segunda geração do vento, do sol, da biomassa e da água para produzir energia de terceira geração, que é o hidrogênio verde, poder exportar essa energia, inclusive para ajudar na segurança e na transição energética de países que não têm as mesmas facilidades que nós. Eu acho que é muito importante destacar também que nós estamos vivendo uma transição energética. São mais de 100 anos de uma indústria fóssil. Os aviões ainda dependem de querosene que vem do petróleo, os navios, a estrutura de caminhões, por exemplo, em todo o mundo ainda é fundamentalmente, quase essencialmente, carros movidos a energia fóssil, a petróleo, a estrutura de ônibus também. O Brasil é a segunda população que mais anda de ônibus no planeta. E nossos ônibus elétricos estão começando. Estamos agora, o BNDES se debruçando para financiar a indústria de ônibus elétrico e tem 5 plantas se instalando para até o final do ano, entre 2 e 3 mil ônibus. É um processo muito complexo e muito caro, e que nós temos que acelerar isso que nós estamos tratando aqui. E o Fundo Clima, os recursos, R$1 bilhão que nós estamos falando, veio do petróleo. É pagamento de royalties. Nós estamos transformando o petróleo em energia renovável, em energia limpa, numa economia que nós precisamos superar a energia fóssil. Então, esse é o grande desafio que nós temos. Em relação, o BNDES não vai investir no Fundo Clima. O BNDES é o administrador, é o gestor do Fundo Clima desde a sua criação. Em relação à exportação, nós já batemos todos os recordes de exportação de produtos industriais esse ano. Em um semestre, nós exportamos muito mais produto do que todo o ano passado. Em relação à exportação de serviços, nós estamos com um grupo de trabalho junto ao CDE. 70 países mais ricos do mundo têm regras de exportação de serviços, inclusive atualizaram recentemente. Nós estamos adaptando essas regras para o Brasil e esse grupo de trabalho também dialogando com o TCU para estabelecer o que tem de mais avançado e mais rigoroso. E, por último, o BNDES nunca financiou nenhum país. O BNDES só financia empresas brasileiras que produzem, investem e que possam, eventualmente, prestar serviços em outros países. Oi. Murilo Camaroto, do Valor Econômico. Essa é uma estimativa. Obrigado. Pronto. Essa é uma estimativa do Ministério da Fazenda. Eles receberam vários investidores institucionais, inclusive mencionaram fundos importantes internacionais. O Brasil, pelo rating do país, que inclusive melhorou agora recentemente, novo arcabouço fiscal, pelo impacto que essas medidas, o trabalho que está sendo feito de combate ao desmatamento da Amazônia, por todo esse cenário internacional, pelo retorno do Brasil do ponto de vista das relações diplomáticas internacionais, há muito espaço para emissão de... O próprio BNDES já emitiu bônus verdes em 2017, nós já temos um histórico.
E, então, o Tesouro Nacional é quem vai fazer a emissão e acha que tem todas as condições de captar 2 bilhões de dólares. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, nem eles. Então, o ministro Haddad está coordenando. Quero dizer que essa engenharia foi feita pela... o arquiteto dessa construção foi o Nelson Barbosa, ele que desenhou, trabalhou com o Rafael Dubê, trabalhou com o Dario, com a equipe da Fazenda, para a gente alavancar o Fundo Clima via emissão de bônus verdes. Não só bônus verdes, os bônus sustentáveis também nós vamos num segundo momento, porque o bônus sustentáveis, você pode trabalhar projeto de inclusão social, redução da desigualdade, ele tem uma outra embocadura. Então, combinar esses dois instrumentos e a perspectiva é criar depois um fundo social dentro do novo PAC, quer dizer, além do fundo clima, um fundo social. Então, é uma segunda... Há muita liquidez internacional e muita possibilidade de nós captarmos esse recurso. Então, a estimativa é algo em torno de 2 bilhões de dólares. Oi, boa tarde. É uma dúvida bem pontual. Foram informes do Dario, que é o secretário executivo, na reunião de hoje, e também do Rafael Dubê, inclusive em entrevistas no próprio Valor. A Fazenda já anunciou isso publicamente. Uma questão, né, que o pessoal da Fazenda, né, que fez essas estimativas, a gente já tem como sinalização de que são os títulos, né, que têm maior expectativa no mercado. Tem uma grande expectativa desses títulos que o Brasil está disponibilizando para essa captação de recursos, e nós estamos muito otimistas em relação a eles. E a inovação do conceito que o Aloysio falou, né, de que não é a ideia de títulos verdes, mas de desenvolvimento sustentável, porque inclui a questão do combate à desigualdade, os conceitos de justiça climática e de combate ao racismo ambiental. O presidente Lula tem trabalhado, de fato, a questão do social e do ambiental integrados. Por isso que a ideia de desenvolvimento sustentável tem uma diferenciação em relação a puramente títulos verdes. Paula Ferreira, do Estadão. É uma dúvida bem pontual. Em relação a esses 10,4 bi, é a partir de 2024, né? Esse ano é 1 bi. E aí, a outra pergunta é quando que vai estar disponível, né, para inscrição, né, para captação desses recursos por parte dos projetos? Se alguma dessas linhas vai ser prioritária, vai ser por fases, ou se todas podem inscrever quando abrirem, né? Olha, crédito é sempre por demanda. Então, os projetos vão ser apresentados, analisados tecnicamente. As empresas que demandarem, as instituições, têm que ter garantias. E você vai discutir prazo, taxas. As taxas vão ser definidas hoje pelo Conselho Monetário Nacional. Serão anunciadas ao final do Conselho Monetário Nacional para cada uma dessas linhas. Agora, o interesse vai ser gigantesco. No BNDES, sem essas linhas, nós tivemos um crescimento da demanda em 7 meses por crédito de 137% e um aumento de desembolso de 31%. E essa é uma linha de grande interesse, porque tem muitos projetos em andamento, por exemplo, de energia limpa, eu falei aqui de mobilidade elétrica, de mobilidade urbana, de cidades sustentáveis resilientes, de indústria verde. Tem projetos de mudança de paradigma industrial. Então, essa linha, como é uma linha que vai ter uma taxa mais favorecida, seguramente vai ter um grande apelo. Esses cerca de 640 milhões, nós vamos executar rapidamente, porque os projetos já estão lá. Essa emissão internacional, assim que o Tesouro acabar a operação, como é um título soberano, passa pelo Senado Federal, concluiu esse processo, nós estamos liberando. A fila está grande. Queria falar, inclusive, para os empresários interessados, as empresas, os projetos de entidade da sociedade civil, que acelerem,
porque bebe água limpa quem chega primeiro. E a fila já está grande. E a hora que esses recursos vierem, o interesse é gigantesco por projetos nessa perspectiva. O Brasil está com uma demanda reprimida. Nós estamos saindo de uma etapa obscurantista, negacionista, por uma nova atitude diante da crise climática e da transformação ecológica. E o interesse, a parceria é muito grande. Acho que o importante é que, com a decisão tomada hoje, a retomada, a recomposição do Conselho Gestor e a deliberação sobre as linhas que serão, digamos assim, estabelecidas, já foram estabelecidas para esses 600, algo em torno de 640 milhões, elas vão fazer a alavancagem para o ano que vem. Né? Então, se você tem transição energética, se você tem, enfim, a parte de recursos hídricos, se você tem toda a parte de mobilidade e assim por diante, então, a partir do ano que vem, quando tivermos essa captação, né, a base já está montada e os projetos serão apresentados a partir daí. Obviamente que nós entendemos esses 10 bilhões como sendo um recurso alavancador, mas com um potencial de alavancagem muito grande, né? Porque eles vão catalisar uma dinâmica daqui para frente. Eu diria que o Fundo Clima ele começa como uma pequena semente, agora ele lança grandes e profundas raízes e, a partir de então, eu espero que ele seja uma árvore frondosa para que, de fato, a gente comece a fazer uma inflexão no modelo de desenvolvimento. O modelo de desenvolvimento que nós temos hoje no Brasil e no mundo, não é? Ele vem no Brasil sendo financiado há mais de 300, 400 anos. Não é? O novo modelo nós estamos começando agora. Mas se nós levamos todo esse tempo para chegar no modelo que temos hoje e descobrimos que ele é insustentável, o novo modelo não tem como esperar 400 anos. Então, nós temos o programa de aceleração do crescimento, nós vamos ter que ter um programa de aceleração da transformação. E isso não é só uma função do Brasil, mas é uma função do mundo. O mundo todo está nessa corrida. É por isso que, nesse momento, a discussão em relação aos BRICS, os BASIC, todos esses instrumentos econômicos que estão sendo criados para que a gente possa ter aí essa nova dinâmica de desenvolvimento, inclusive numa parte que é a parte de serviços e inovação verde. Né? Toda a base tecnológica de inovação é também parte desse processo de investimento. Nós estamos enfrentando 3 grandes questões no mundo: o problema da desigualdade, o problema da mudança do clima e o problema da disrupção tecnológica. Se nós não avançarmos também nessa frente, a gente não consegue usufruir as vantagens comparativas que temos e ainda vamos agravar as desvantagens que temos em relação à perda de postos de trabalho e de ocupação que estão desaparecendo em função do avanço da tecnologia. Complementar uma coisa importante para quem vai demandar crédito também ter clareza. Dependendo do projeto, você entra com uma parcela com o Fundo Clima, por exemplo, dentro de uma dessas linhas, e a outra parcela pode ser TLP. Você pode compor, chamado blend, você entra com 2 fontes de financiamento, dependendo do investimento e da natureza. Aquilo que é essencialmente transformação ecológica, inovação verde, você vai entrar com o Fundo Clima. Mas uma parte do investimento, máquinas, equipamentos, instalações, você financia com o TLP. Então, na realidade, esses 10 bi, eles vão alavancar muito mais do que 10 bilhões em projetos. Não sei se ficou claro. Você consegue compor e isso estimula. Por quê? Porque o custo do crédito barateia. Com o Fundo Clima, ele vai ter uma linha muito mais barata no final do financiamento. Queria fazer um complemento? Não precisa. Oi? Todo dinheiro internacional, todo investimento internacional? Não necessariamente. Agora, essa emissão, a ideia é captar internacional. Nós estamos, por exemplo, hoje no BNDES, em tramitação, 6 bilhões e 400 milhões de dólares de empréstimos internacionais. Acabamos de assinar ontem, lá na África, ontem na África do Sul, mais 500 milhões de dólares.
com o Banco de Desenvolvimento da China. Então, nós anunciamos recentemente, a Marina estava lá em Belém, nós lançamos a Coalizão Verde, com o BID, 19 bancos da região, e anunciamos 4 bilhões e 400, mais 750 milhões de dólares do BID para micro e pequena empresa da Amazônia. Então, já existe um fluxo muito forte de recursos para o Brasil. A vantagem desta experiência aqui é que a Fazenda emite o título soberano e ela vai redear. Ou seja, ela vai tirar o risco câmbio, que é o problema fundamental dos financiamentos internacionais. Por exemplo, o que é que o BNDES tem feito? Quando a gente pega um financiamento internacional em dólar, nós criamos uma linha dolarizada, ou seja, o indexador é o câmbio, a taxa de câmbio, só para o setor exportador. Se ele tem um recebível em dólar, ele está protegido das variações do câmbio. Então, o BNDES tem uma linha, por exemplo, 5,5% de juros até 12 anos com 2 anos de carência. Se pegar num banco parceiro, até 7,5% de juros. É um juros de padrão internacional. Por quê? Porque eu peguei um financiamento em dólar. Agora, por que eu não posso passar para o setor que não tem recebível em dólar? Porque o risco câmbio é muito alto. Então, nós estamos com 6 bilhões e 400 milhões de dólares entrando no BNDES. E essa é uma outra porta. Agora, essa é uma porta ainda mais interessante, porque a Fazenda vai absorver o risco cambial. Ela vai redear o financiamento. E ela vai oferecer uma linha em real com uma taxa de juros muito baixa. Então, o interesse por essa linha vai ser gigantesco e vai sair muito rapidamente. E uma coisa interessante que é a primeira vez que a gente tem um esforço dessa natureza, não é, com a participação proativa do Ministério da Fazenda, e não o Ministério do Meio Ambiente, não é, fazendo ali aquele seu esforço com um pequeno, enfim, aporte de recursos, mas é o próprio Ministério da Fazenda com uma ação proativa, liderando esse processo, e em cima de uma iniciativa já existente, dando escala a essa iniciativa, e em cima de um planejamento, porque também não é um processo alhures. Não vamos nos esquecer que a transição ecológica, ela cria os eixos estratégicos pelos quais nós vamos caminhar daqui para frente. E é um processo vivo, não é algo que está um planejamento pronto e acabado. O mundo, né, geralmente, o mundo da livre iniciativa tem um certo cuidado com a questão do Estado que planeja, mas o mundo inteiro, seja ele socialista, capitalista, o que for, está planejando como fazer a sua transição ecológica. Então, o que está acontecendo no mundo é a volta à ideia de planejamento com um pensamento proativo de onde queremos chegar. Como eu costumo dizer, geralmente, a gente olha para o futuro a partir do presente. E nós estamos fazendo uma inversão. Estamos olhando para o presente a partir do futuro, onde nós queremos chegar. É isso que todos os países estão fazendo, não é? E não estamos naquela lógica apenas de dizer aonde nós estamos e assim por diante. Nós estamos pensando, sobretudo, para onde vamos, como vamos construir, não é, esse novo lugar. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Então, muito obrigada. Boa tarde para todos. Obrigada. Você acompanhou a coletiva de imprensa da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloysio Mercadante. Eles falaram com a imprensa após a 34ª reunião do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Esse fundo é um instrumento da política nacional sobre mudança do clima. Ele tem por finalidade financiar projetos e estudos que visem a redução de emissões de gases de efeito estufa e a adaptação aos efeitos da mudança climática. A qualquer momento, nós voltamos com mais informações para você. Então, continue ligado aqui no canal Gov e nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau!